veio uma pandemia que nos obrigou a nos atualizarmos em matéria de tecnologia dentro dos escritórios. E eu vou falar para vocês uma coisa pessoal minha. Eu sou um pouco curioso assim com relação à tecnologia. E eu senti dificuldades. Então, eu ficava me colocando no lugar de outros profissionais um pouco mais velhos, com um pouco menos de estrutura em matéria de conhecimento sobre a tecnologia. E a gente fica pensando como é que essas pessoas deram conta de transformar o seu escritório físico, que muitas vezes não era nem o advogado que digitava as petições, mas era um estagiário, eram secretários, né? Ou advogados associados. Como é que esses caras fizeram? Então, a adaptação. A adaptação é fundamental na nossa profissão, na nossa atividade, por questão de sobrevivência mesmo. E aí a gente vê hoje, por exemplo, o INSS dando pau todo dia no sistema. Né? Nós estamos aí praticamente há uma semana sem conseguir acessar, por exemplo, a aba de recursos do INSS. E aí a gente vai buscando alternativas. A OAB fazendo um enfrentamento muito bacana agora, no sentido de cobrar, né, do Ministério do Trabalho e Previdência, que voltou a existir, uma resposta, pois são pessoas cuja vida e cuja aposentadoria, cujos benefícios sociais dependem de um regular funcionamento desse aparato tecnológico. E na advocacia previdenciária em si, isso não é diferente aqui no back office, né? No escritório. O escritório teve que se adaptar e teve que se modernizar para fins de atender esta demanda. E aí hoje, a nossa prosa aqui, eu quero que seja mais um bate-papo do que uma exploração. Ela está voltada para alguns clientes que são diferenciados. E aí eu falo isso porque, até com um pouco de conhecimento de causa, a minha mãe, ela foi funcionária pública quase toda a vida dela. Teve um período de atividade rural, então eles moravam na roça, meu avô ainda mora lá, e ela foi cedo, né, para o meio urbano, se formou, virou pedagoga, e ela virou professora e era servidora pública estadual. Então, ela era vinculada a um regime próprio de previdência social. E aí, esses clientes, e eu não sei se vocês trabalham já em escritórios de advocacia, que atendem servidores públicos, mas esses clientes, eles são clientes diferenciados. É tão engraçado porque, antigamente, quando eu comentava com ela que eu ia atender servidores públicos, professores, ela brincava comigo e dizia assim, nossa, se você fala que advogado é difícil de lidar, porque a gente sempre comentava entre nós, eu sou de uma família, eu sou o primeiro advogado da casa e as minhas duas irmãs também são advogadas, nós somos sócios do escritório, eu iniciei o escritório, elas trabalham conosco hoje aqui, são sócias também. E a gente brincava assim, nossa, advogado é difícil de lidar, porque tem advogado que não aceita baixar a guarda para poder fazer um acordo, etc, etc. E a mãe dizia assim para nós, se vocês acham que advogado é difícil, é porque vocês nunca trabalharam com professor, porque ela, ao final da vida, ela foi diretora do colégio estadual público, né? E aí eu experimentei esta sensação maravilhosa, que é atender um cliente que quer saber mais do que você, do próprio processo, do direito à aposentadoria, né? Do benefício que ele está buscando. Porque ele vem para você, e ele chega no teu escritório, e ele quer que você faça exatamente o que ele deseja. Só que, às vezes, o que ele deseja não tem previsão legal, não está no momento certo, sempre o processo da vizinha, ou da colega, ou da amiga, andou mais rápido em outro advogado que cobrou muito mais barato. Então, é uma dificuldade tremenda de você mostrar o seu valor, ao invés de mostrar o seu preço. E aqui em Santa Catarina, eu já vou entrar, professora, se
vamos fazendo essa conversa, já vou entrar num caso concreto que eu achei muito interessante. Pode entrar, Felipe, fica à vontade. Já vamos falar da vida real, vamos dizer assim, né, da advocacia. Aqui em Santa Catarina, a Secretaria da Educação ela tem uma característica muito diferente de outras secretarias estaduais, que é a dificuldade de observarem as próprias leis estaduais. E por que eu falo isso? Porque vocês sabem, os servidores públicos efetivos, vinculados a regimes próprios de previdência, têm regras próprias para a aposentadoria. Essas regras foram profundamente modificadas com a reforma da Previdência, mas mesmo assim, cada órgão público, ou seja, cada ente federado, cada estado, cada município que possua um regime próprio de previdência, pode fazer coisas mais benéficas aos seus associados, né, aos seus segurados, do que prevê, por exemplo, a Constituição Federal, lá no seu artigo 40. Ou, por exemplo, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que é a 812, que é o regulamento, né, dos servidores públicos efetivos federais. Então, aqui em Santa Catarina, existe uma legislação que se modificou, prevendo o seguinte, e aí esse é um fato que ocorre em pelo menos 90% dos profissionais da educação catarinenses. Eles chegam ao final da vida já com o direito à sua aposentadoria, sem conseguirem ter usufruído todas as licenças-prêmio, que é o direito de ter 90 dias de folga a cada 5 anos de serviço público efetivo, né? Chegando na aposentadoria com 3 ou 4, 5 ou até 6 licenças-prêmio, não usufruídas, mas já conquistadas, o que o Estado de Santa Catarina falava? Fulano, vai tirar tuas licenças-prêmio todas de uma vez só e depois a gente te aposenta. Mas a legislação mudou e esse trecho, esse artigo que previa essa obrigatoriedade, foi revogado. Então, aí acendeu uma luz, porque estados vizinhos, a exemplo do Rio Grande do Sul, já tem na lei a previsão do pagamento da licença em pecúnia, quando não usufruída durante a vida ativa, né, a atividade do exercício das funções, e um decreto regulamentando como esse pagamento ia acontecer, mediante um pedido administrativo, provando, etc, etc. Né? Uma série de documentos. E esse pagamento no Rio Grande do Sul é facilitado. Santa Catarina, não. Santa Catarina cria-se a dificuldade, mesmo ao arrepio da lei, e para a graça dos advogados, as pessoas precisam contratar um profissional da advocacia para poder entrar com esse pedido. Pois bem, isso aconteceu no caso da minha mãe. E ela não contava muito para mim as coisas que ela fazia, ela sempre foi independente, então a gente nunca tentava se meter o mínimo possível, porque ela sempre dizia que sabia o que estava fazendo, coisa de professor. E aí eu descobri que ela tinha pedido para usufruir as licenças, já com 8 anos ultrapassados do tempo possível da aposentadoria, do tempo de contribuição, né? E da idade. E aí eu disse, não, você está ficando louca. Você já está saindo da direção, três mandatos, né? 3 planos de gestão, 9 anos de direção do colégio. Você já tem 7 anos além do período que você precisava para aposentar. E você tem 4 licenças para tirar, ou seja, 12 meses de salário. E aí, você vai usufruir 2 meses para depois aposentar? Está errado isso. Vamos fazer o seguinte, assina uma procuração, eu vou requerer a sua aposentadoria imediata e o Estado é obrigado a conceder. Esse processo foi o primeiro processo em Santa Catarina, que fez o Estado de Santa Catarina, enquanto Secretaria Estadual de Educação,
rever o seu posicionamento, admitir que estava embasando as suas decisões negativas, né, de pagamento e aposentadoria. Na verdade, de aposentadoria, porque eles não pagam, de aposentadoria imediata, sem obrigar o servidor público a usufruir da licença-prêmio. Então, nós temos o primeiro parecer de Santa Catarina aqui do escritório para um caso da minha família, que o Estado disse assim, realmente estávamos nos embasando num artigo de lei que já havia sido revogado. Assiste direito à servidora à aposentadoria imediata, independentemente do usufruto das licenças-prêmio. Então, a gente pega isso, faz pedido de aposentadoria, sai a portaria, com esse parecer, né, da Coordenadoria Jurídica da Educação, entra-se com uma ação de cobrança. E aí que está o pulo do gato para vocês. Porque vocês não necessariamente tenham isso no estado de vocês, mas nos municípios em que exista o regime próprio, é muito possível, porque município é ainda mais precária a legislação previdenciária. Falamos aqui, o cenário local, essas profissionais da educação, eu falo essas porque na sua grande maioria são mulheres, é uma média de remunerações de 5 a 7 mil reais. Então, esta ação, você vai cobrar 9 meses de 7 mil reais, ou 12 meses de 7 mil reais. Essa ação vai tramitar no rito ordinário, vai dar honorários de sucumbência para vocês, além dos honorários contratuais. Então, estamos falando tranquilamente de uma ação que acaba gerando aí para o escritório uma média de 25 a 40 mil reais de honorários. São valores bons, e por isso que eu digo que esses clientes, né, do regime próprio são clientes diferenciados. Porque a média de remunerações do segurado no regime geral é de 1.500, 1.700 para você ter um cliente do INSS que se aposente com 5 mil reais, tem que ser um cliente muito acima da média, tem que ter sido um bancário, tem que ter sido um empresário que sempre recolheu o teto, né? Tem que ter sido um profissional liberal, aí, um dentista, um contador já bastante bem sucedido, que a contabilidade também está vivendo um boom, né, de formações aí, de inscrições. E aí a gente vê que esse é um filão ainda inexplorado, principalmente aqui no interior de Santa Catarina, onde, por exemplo, a assessoria jurídica do Sindicato Estadual dos Trabalhadores da Educação não chega. Para eles virem aqui atender essas pessoas, eles vêm uma vez por ano aqui na região. Então, são clientes desassistidos e que vocês podem estar fazendo esse tipo de atividade, mesmo antes da prova da ordem e da inscrição na OAB. Porque o processo administrativo não é exclusivo do advogado. E aí eu falo isso também como uma lição de vida que eu tive, pois quando eu era estudante, eu fazia processos administrativos, mas não previdenciários. Hoje eu vejo que talvez se eu tivesse olhado para o direito previdenciário antes, durante a minha faculdade, eu teria diminuído aí em 5 anos o avanço do meu escritório. 5 ou 7 anos. Estou com 12, o meu escritório poderia hoje estar uns 5 ou 10 anos à frente, já, né? Em matéria de rentabilidade, de organização interna, de compreensão, de fazer o seu nome dentro daquele nicho, né, de atuação, para que as pessoas te procurem sabendo que você é um bom profissional daquela área. Então, a questão de você atender os segurados, né, do regime próprio, ela é uma questão diferenciada, o atendimento tem que ser diferenciado, você tem que ter 3 vezes mais paciência com essas pessoas, porque realmente são pessoas dotadas de um conhecimento maior do que a maioria dos clientes do regime geral. Essa ação de cobrança das licenças-prêmios, ela é uma das grandes oportunidades do regime próprio. Para pessoas que trabalham em regimes com vínculos efetivos, em órgãos públicos, mas que são vinculadas ao regime geral,
Existe também uma outra atuação bastante interessante, que é a complementação do valor da aposentadoria. E aí eu vou explicar porque isso acontece aqui na minha cidade. Minha cidade é um município pequeno, nós temos aí uns 22, 25 mil habitantes. E essa realidade, ela é uma realidade que fez com que, ao longo do tempo, o município viesse a ter um fundo de previdência e depois ele extinguisse esse fundo de previdência. Então, esses servidores públicos, eles passaram a ter um fundo de previdência, um regime próprio, e depois eles voltaram para o INSS. Quando eles voltaram para o INSS, e aí não existindo uma vontade política em criar o regime de previdência complementar, criou-se um problema, que é, e aquele servidor que já ganha acima do teto, quando ele se aposentar, o que acontece? Ele vai ser limitado ao teto do INSS, né? O INSS não vai pagar mais que aquilo. Aquele servidor público, ele gera para ele um direito a obter do seu ente pagador, ou seja, o seu empregador, seu órgão público onde estava vinculado, uma complementação desta aposentadoria. Ele ganhava lá R$7.000, mas quando se aposentou, o teto do INSS era 5 mil. Ele vai ajuizar uma ação cobrando do município, durante toda a vida dele, o valor da diferença. Então, se eu teria direito à complementação, a um valor acima do teto, o município deve fazer a complementação da minha aposentadoria até o valor a que eu teria direito, inclusive observando-se todos os reajustes. Isso gera um serviço meio que permanente, pois você aposenta essa pessoa, faz a cobrança, né, dessa complementação e, com muita frequência, você tem que conferir se o município está pagando de forma certa esse complemento. É comum os servidores públicos virem atrás disso, saberem disso e virem atrás? Não é comum. Quem tem que avisar eles que eles têm esse direito são vocês. Então, desde já, ative um perfil no Instagram, façam a divulgação de conteúdos jurídicos, mesmo enquanto estudantes, sejam vistos como pessoas estudiosas, né, e dedicadas ao estudo da matéria, e já atuem com processos administrativos. Vocês saem na frente. Quando vocês montarem seu escritório de advocacia, botarem a plaquinha com o número da OAB lá na frente, o seu marketing já vai estar meio caminho andado. Esse tipo de ação de servidores públicos, que pensa bem, o servidor público, ele trabalham todos juntos no mesmo local. A partir do momento que você faz um bem feito, vem 10. Os 10 vão te contratar? Não. Eles vão criar uma série de objeções. E eles já vão criar objeções para fazer você baixar o teu valor. E aí que você vai utilizar todas as ferramentas que a professora Franciele ensina como técnica de vendas, né? Que ela faz muito bem no escritório dela. Porque a nossa profissão, ela é uma venda constante. Você vende o teu serviço, você vende a sua imagem, né? Eu confesso que às vezes eu me visto um pouco meio como jeca. Mas se vocês olharem a professora, ela está sempre muito bem vestida, sempre impecável e elegante. Né? Por que às vezes eu me visto como jeca? Porque eu venho para escritórios para não atender clientes. Então, eu não atendo. Tem alguns dias da semana que eu nem venho para o escritório. Então, aí está liberado se vestir assim. Mas a nossa imagem, ela já vende, né, a nossa autoridade. Ô Felipe, eu tive que dar risada disso aí, mas é bom compartilhar isso aí. O advogado é um ativo a imagem dele, né? Tem muita gente que pensa que imagem, carro, sala, escritório é ativo, porque o cliente vai atrás dessa situação. Foto de WhatsApp, contrataria uma foto profissional, uma foto, tudo é ativo que a gente investe na nossa imagem. É isso que o cliente procura, né? Perfeito. É isso que o cliente procura. E eles reparam, viu? Eles reparam pra caramba. E se você... Olha só como é engraçado. O meu escritório aqui na minha cidade, ele fica em cima da única lotérica que tem. Então,
É uma brincadeira que eu faço, mas é assim, aqui é o ponto de encontro dos velhinhos, né? Porque eles vêm para a fila para fazer a fezinha aqui embaixo, pagar as continhas e tal, principalmente no início do mês. Tá rico, né, Felipe? Então, né? Pegou um bom pão. O ponto aqui é maravilhoso. A minha subidinha aqui que exige um pouco, porque é um prédiozinho velho e tal, não tem elevador. Então, é meio judiado até para mim, que não sou tão novo mais, mas não sou tão velhinho, mas a escadinha aqui, ela judia. Só que é um ponto bom. E a gente comenta assim, ó, às vezes eu não venho cedo para o escritório, porque a nossa rotina é meio maluca. Então, às vezes eu fico até às 10, 11 horas da noite, meia-noite. Eu já tive episódios aí de você ficar, tipo, 18 horas dentro do escritório. Algumas coisas urgentes, né? Coisas que você precisa dar conta. O cliente confia, né? Uma causa um pouco grande, importante para ele, para a família. Então, eu já cheguei a ficar 21 horas aqui dentro do meu escritório, né? Tem banheiro aqui, então tomava banho aqui e pegava a marmita para comer aqui, para poder fazer o trabalho e entregar um trabalho que era um trabalho específico na época. E às vezes você está chegando no escritório, 9h30 da manhã, 10 horas da manhã, e algum cliente mais engraçadinho passa por você na rua, vê você com um computador, né? Eu tenho uma mochilinha aqui, com o computador, e aí eles te falam assim, ô, doutor, é hora de chegar no escritório? Mas eles não vêm a hora que você saiu na noite anterior, né? Se você saiu 1h da manhã, você vai para casa até comer alguma coisa, tomar banho, etc., 3 horas. E aí, é lógico que você não vai se matar também, porque a gente é profissional liberal justamente, né? Permitindo esta liberdade para a vida da gente. Então, vocês têm que saber que vocês estão sendo observados o tempo inteiro. 100% do tempo. Se você vai para um restaurante e pede um vinho, pede uma cerveja, pede uma água tônica, come isso, come aquilo, tem carro X, carro Y, você frequenta tais lugares, estará sempre sendo observado por seus clientes em potencial. E isso vai surtir um resultado, um reflexo, bom ou ruim, na vida profissional de vocês. Esses clientes, então, do regime próprio, né, são clientes um pouco mais elitizados, é inacreditável como eles te observam, mas eles não comentam contigo. Eles são mais reservados. Mas eles te observam. A partir do momento que você dá uma abertura para eles, né, que você já cria um vínculo, que eles já são teus clientes, aí sim eles acabam confessando algumas coisas. Mas aí você vem... vocês podem questionar o seguinte, tá, mas aí, Felipe, você mora numa cidade pequena e você consegue atender todos esses públicos? Consegue. É um pouco difícil porque a partir do momento que você escolhe um subnicho de atuação dentro do direito previdenciário, você acaba se vinculando a eles de forma definitiva. O meu 80/20 aqui do escritório é o rural. É o rural por quê? Porque a minha família veio de pessoas da agricultura. O meu pai trabalhava numa agroindústria, então ele conhecia praticamente todo o interior da região da nossa cidade aqui. Nós temos uma cidade contígua aqui, só atravessou o rio, está na outra cidade. Ele conhece toda a região. Então, ele conhecia muita gente no interior, né? E aí, os segurados especiais, que talvez não tenha muito aí na região de vocês, são mais produtores, né? Não sei se tem mais produtores rurais de grande e médio porte. Aqui são, na sua quase totalidade, segurados especiais, regime de economia familiar, pequenos agricultores, normalmente vinculados à agroindústria avícola, né? Produção de aves para corte, frango de corte, ou produção de gado leiteiro, né? Os produtores de gado de corte são poucos, e aí eles têm um volume maior de produção, mas a produção deles, o número de produtores é um pouco menor. E aí, em umas cidades aqui da região, aí sim nós temos grandes lavoureiros, grandes plantações de soja, trigo, milho,
chegando a ser, talvez, algumas das maiores do sul do Brasil, aqui na região de Campos Novos, que é uma cidade aqui a uns 60 quilômetros. Então, você mira num tipo de cliente e você faz o teu esforço, volta a tua energia para produzir ações para chamar esse tipo de cliente para o teu escritório, mostrar o teu conhecimento. Mas você consegue atender as pessoas de diversas situações e características, né? Cenários na área previdenciária, só que trabalhar sozinho é um pouco complexo. Eu comecei sozinho, e depois a gente foi aumentando o escritório, já chegamos a ser em 6, hoje somos em 4. Já precisaríamos estar em 6 novamente aqui. Mas, né, coisas da vida. Você consegue atender esse público-alvo, sim. Né? Principalmente porque você acaba conhecendo bastante gente na sua cidade. Falando exclusivamente aqui dos segurados da RPPS, tem algumas coisas que são bastante vantajosas na questão da comparação deles com os segurados do RGPS, do regime geral. Que é, por exemplo, a paridade e a integralidade. Então, o que é a paridade? A paridade é uma característica exclusiva do servidor público que ele tem direito, quando se aposentar, a receber os mesmos reajustes que os servidores da ativa têm direito. Que, veja bem, não seria lógico você pensar que, a partir do momento que aquele servidor público se aposentou, ele deixará de ter direito aos reajustes que a lei prevê para os servidores que ainda estão na ativa. Então, esse é um dos direitos bastante interessantes que vocês têm que observar as regras para saber se o servidor público que vocês estão atendendo vai ter direito à paridade. E aí, a integralidade, né? A integralidade, o que é? É o direito do servidor a receber na aposentadoria o mesmo valor do último vencimento que ele tinha na ativa, descontados eventuais acréscimos que não integram a remuneração. E aí, vamos supor que você tenha direito à integralidade no órgão público que era vinculado ao RGPS, porque esse é um direito não do regime próprio, esse é um direito do servidor público, né? Porque é um direito previsto constitucionalmente, previsto legalmente, independentemente do tipo de regime a que este servidor esteja vinculado. Vamos supor que você tenha direito à integralidade, e aí o seu órgão público não tinha instituído um regime próprio, e quando você se aposentou, você ficou lá vinculado ao teto do regime geral, e você acabou ganhando muito menos. Você vai à justiça para requerer a complementação da aposentadoria relativa àquele valor da integralidade. Não sei se vocês conseguiram compreender, mas basicamente é isso. Paridade e integralidade são esses direitos que assistem aos servidores públicos. Não são direitos do regime próprio, são direitos dos servidores públicos efetivos. Lembrem-se, comissionados, eles não fazem parte do regime próprio. Eu sou um servidor público comissionado, meio período, 20 horas no Poder Legislativo local. Isso toma um tempo absurdo, inclusive, às vezes são coisas que a gente faz mais pelo escritório do que por valores, porque acaba sendo uma vitrine muito grande para vocês estarem num órgão público, vamos dizer assim, captando clientes de forma lícita, é claro, né? Mas assim, sendo visto e sendo lembrado, né? E falando com pessoas diferentes todos os dias. O servidor público comissionado, ele acaba não tendo este vínculo com o regime próprio. Normalmente, somos nomeados por meio de portaria, exonerados por meio de portaria, nossas contribuições sociais são diretamente ao INSS, ou seja, ao regime geral. O servidor público, ele tem algumas espécies de aposentadoria diferenciadas.
Eu não vou entrar muito no detalhe sobre os benefícios em si, porque isso é questão de matéria legal. E aí também tem uma diferença bastante grande. Veio a reforma da Previdência e ela deu nortes gerais, né? Mas o ente público que tiver o seu regime próprio poderá instituir regras mais benéficas para os seus segurados. Claro que eu acho que gestor executivo nenhum faz, né, sem ser pressionado. A gente viu aqui em Santa Catarina, foi um exemplo, né, que os servidores da inatividade, os servidores já aposentados, eles recolhiam uma alíquota X, eles passaram a recolher 14% dos seus vencimentos. Então, por exemplo, eles foram profundamente prejudicados aqui no nosso estado, né? No nosso cenário local, porque sabemos que em matéria de gestão pública a conta tem que fechar. Então, se você tem despesas X, você tem que ter receitas Y. Tem que fechar essa conta, a fiscalidade precisa ser sempre observada. E aí eu queria chamar a atenção para vocês também de uma grande oportunidade que existe em grandes centros, onde há regimes próprios, né, funcionando regularmente. O regime próprio, ele sempre precisa de profissionais, né, de gestores de regime próprio. E existem alguns cursos que vocês podem fazer para vocês se transformarem, né, serem experts em matérias atuariais, fiscais, contábeis, para vocês prestarem serviço para regimes próprios. E aí eu digo isso porque eu tenho um amigo que é de São José, ao ladinho de Florianópolis, ele nem advoga mais hoje. Ele só presta consultoria para regimes próprios. Ele tem um escritório específico, né, de prestação de serviços jurídicos para regimes próprios de previdência. Então, como é que ele trabalha? Em paralelo ao escritório da advocacia, ele tem como parceiros uma equipe multidisciplinar, contador, economista, né? Eu acho que um profissional das ciências atuariais também, se eu não me engano. Quando ele tem essa demanda, ele faz um pacote, fecha um pacote, e aí o regime próprio contrata ele para fazer. Ou para fazer auditoria, ou para fazer reestruturação, ou para melhorar a casa, porque o regime próprio, ele tem um grande fundo, ele tem um grande volume de recursos, mas ele precisa ser bem administrado para evitar aquelas antigas fraudes que a gente via, né, nos noticiários da TV, de que foi investido o dinheiro do fundo em títulos podres e o dinheiro foi perdido. Então, hoje as regras estão muito mais rígidas, né? E os regimes próprios, eles passam por mais auditorias constantes. Então, a fim de garantir uma boa saúde fiscal nesses valores de regime próprio, existem esses profissionais dedicados, né, a atender esse tipo de demanda. E eu vou falar um negócio para vocês. Também é um grande nicho de mercado inexplorado da advocacia previdenciária. Contratos, tanto que antes da mudança da lei de licitações, que agora a lei de licitações alterou, então, por exemplo, a dispensa de licitações foi de R$ 17.600 para R$ 50.000, a possibilidade de contratação direta mediante dispensa. Quando era R$ 17.600, os regimes próprios tinham dificuldade em fazer contratação. Porque eles queriam contratar o escritório X, porque ele era um profissional habilitado, né? Ele era um profundo conhecedor da matéria, mas R$17.000 de honorários era um valor muito baixo para o serviço que ele se dedicava a prestar em favor dos regimes próprios. Hoje facilitou um pouco, mas ainda assim é comum você ver contratos aí na casa de 400, 500 mil reais, R$1 milhão, R$2 milhões de auditoria, de reorganização e reestruturação do regime próprio, né? Equipes multidisciplinares trabalhando durante 12 meses para você reestruturar um regime próprio
e você apresentar ao chefe do executivo, do gestor executivo, uma proposta, né, de reformulação da legislação previdenciária daquele regime próprio, para que ele possa passar no legislativo competente e aprovar. É um ramo interessante? É um ramo interessante, mas eu acho que se aplica mais para casos de profissionais que estão próximos das capitais, principalmente pela facilidade de contato, né? O vínculo que muitos têm com agentes do Poder Executivo, isso acaba facilitando bastante. Falando especificamente sobre servidores públicos, e aí eu quero entrar um pouquinho na área do planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário ele é um serviço muito mais vendável para servidores públicos do que para segurados do regime geral de previdência. Eu fiz um arquivinho aqui, depois, se vocês quiserem, eu compartilho com a professora para vocês, para a leitura de vocês, que fala especificamente sobre os benefícios, né, as aposentadorias do servidor público. Mas como hoje o meu objetivo aqui é fazer um negócio um pouco mais, não tão inflexível, né, tão sério, tão rígido, eu estou trocando essa ideia com vocês porque eu vejo assim, eu queria ter esta oportunidade na época em que eu estive na graduação. Eu queria que alguém tivesse ido na sala de aula onde a gente estudava e falado assim, Felipe, acorda para a vida, abençoado. Vai ganhar dinheiro nisso aqui, que você já pode ganhar dinheiro enquanto você está na faculdade, né? Não falaram isso para mim, a gente teve que procurar criar os nossos próprios caminhos, mas hoje a gente observa que existem muitas oportunidades dentro da advocacia previdenciária, e aí o planejamento previdenciário é um. Você não precisa ser advogado para vender planejamento previdenciário para servidor público, nem para segurado do INSS. Você precisa conhecer a matéria, você precisa, talvez, fazer uso de um bom software de cálculo, que não vai fazer tudo para você, você precisa conhecer as regras e saber manejar o software. Mas ele vai te ajudar na velocidade com que você chegue aos resultados. O planejamento previdenciário, no filão, no perfil do servidor público, ele é ainda mais interessante. Por quê? São pessoas que têm uma remuneração maior que a média. O planejamento previdenciário, ele dá bastante trabalho, então acaba compensando você fazer o planejamento previdenciário para esses profissionais. O último planejamento previdenciário que eu fiz, nós fizemos 14 simulações de recolhimento. E não era nem para uma servidora pública. Era para uma empresária da área da farmácia, ela tem uma rede de farmácias. Ela era um pouco nova, ela tinha seus 50 e poucos anos. E ela mora no litoral, mas ela tem família aqui, então quando ela veio consultar comigo. Ela disse assim, Felipe, eu sempre recolhi no teto desde que eu comecei a recolher. Tem um período que eu fui professora, quando eu era casada, etc. Tem um período que eu não tenho nem registro de nada, porque eu trabalhava na empresa, né, da família do meu marido, a gente ajudava lá e não recolhia. Mas desde que eu abri minhas farmácias, eu sempre recolhi no teto. E eu queria saber o seguinte, vale a pena eu parar de recolher no teto, pegar esse dinheiro e levar para outro lugar, fazer uma aplicação, pagar uma previdência complementar? Então, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte, fulana, como é que está a tua vida financeira hoje? Você sofre para recolher no teto? Porque são R$ 1.300, R$ 1.400 agora que você recolhe, né? Que você gasta por mês. Você sofre para recolher no teto ou esse é um dinheiro que não te faz falta no teu momento atual? Não, esse é um dinheiro que não me faz falta. E aí, 20 dias depois, eu confirmei que ela foi para Dubai e passou 30 dias lá. Então, realmente, não faz falta, né? Porque o preço do dólar para passar 30 dias em Dubai, onde uma Coca-Cola deve custar aí aproximadamente R$ 150, é porque realmente não está fazendo falta. Então, eu fiquei feliz porque o resultado que eu entreguei para ela coincidiu com o planejamento que ela quer para a vida dela. Eu falei para ela, vamos fazer um planejamento com várias simulações. Recolhendo o mínimo, recolhendo o teto, recolhendo a metade. Vamos fazer aí 5 ou 10 simulações.
E aí eu fiz 14 cenários para ela e apresentei para ela numa planilha com todos os elementos. O valor que ela ia recolher, o valor que ela teria de retorno, a expectativa de vida dela, para ela, no caso dela, era de 83, alguma coisa, 84 anos. Então, nós observamos que, recolhendo no teto até os 62 anos de idade, que ela vai se aposentar por idade, que não valia a pena buscar uma aposentadoria por tempo de contribuição em nenhuma das regras de transição, porque ela não ia conseguir um valor bacana, ela ia chegar na aposentadoria por idade com um valor médio de seus 4 mil e poucos reais, que ela não ia conseguir bater o teto, que ela teve alguns recolhimentos, ela teve um período que ela não teve recolhimento, então vai pegar aquela regra de 60%, mais 2%, ia ser um valor bacana. E o retorno sobre o investimento dela ia compensar, né? E aí eu sugeri a ela o seguinte, eu disse, olha, enquanto isso, ainda existe tempo para você pegar, pega esse valor que você recolhe hoje, continua recolhendo, mas pega o mesmo valor em paralelo e faz uma aplicação. Aí ela disse assim, não, eu já faço, mas não é só sobre isso, eu faço aí uma aplicação de uns 4 ou 5 vezes mensalmente o valor da contribuição no teto. Então, é uma profissional diferenciada, tem uma rentabilidade muito boa, tem uma vida financeira muito bem organizada. Semelhante a alguns servidores públicos, que vocês vão pegar para fazer planejamento previdenciário. Eles ganham lá seus 8, 10, 12 mil reais. E se eles estiverem aí com 10 anos de profissão, vale muito mais a pena. Porque vocês conseguem planejar em paralelo à aposentadoria deles no regime próprio, né? Uma contribuição eventual no INSS, se eles tiverem outras atividades, que eles possam ter outras atividades, ou até mesmo encaminhar eles para o regime de previdência complementar, que vai fazer com que a aposentadoria deles na velhice seja bem mais vantajosa financeiramente. Então, eu não vou me estender muito, pessoal, porque a gente entrou aí, acho que eram umas 8h40, já estamos fazendo aí quase uns 40 minutos, 45 minutos, eu acho. E o que eu queria falar para vocês hoje era isso. Busquem encontrar essas oportunidades dentro da faculdade ainda. Eu não sei qual que é a fase que vocês estão, mas encontrem essas oportunidades de já buscar um caminho na vida profissional de vocês, porque é bastante interessante você observar o crescimento, né, da sua autoridade perante a comunidade que você está, observar como você vai modificando a imagem que as pessoas têm de você, porque eles te enxergam hoje como estudante, mas eles podem estar te enxergando como um consultor previdenciário. Eu fiz uma pós-graduação uma vez, online, numa instituição que era ali de São Paulo. Na turma que nós estudávamos, tinha o Zé. O Zé era um cara que ele não era advogado e ele tinha 6 escritórios, salvo engano eram 6 escritórios de consultoria previdenciária. Ele era uma espécie de despachante previdenciário. Então, ele tinha 6 pontos físicos, isso foi antes da pandemia, bem antes, há muitos anos atrás. 6 pontos físicos atendendo pessoas em matérias previdenciárias administrativas. E vocês vão ver que, muitas vezes, o previdenciário administrativo ele é bem mais vantajoso, porque, durante muito tempo, a advocacia previdenciária não olhou com atenção para o processo administrativo previdenciário. A advocacia previdenciária tinha um costume de pegar a primeira negativa do INSS e já partir para a justiça. Tacar a ação judicial. Hoje, a gente faz o caminho inverso, a professora Franciele também faz isso. Em algumas matérias, alguns tipos de segurados, você não vai para a justiça. Você evita ao máximo ir para a justiça para discutir aquela questão. Você esgota toda a via administrativa, INSS, junta de recursos, Câmara de Julgamento, Conselho Pleno, se for o caso, né, dentro do CRPS. Aí sim você vai para a justiça. Isso acaba sendo uma questão diferenciada, porque quando você
for obrigado a ir para a justiça, aquela matéria que você está discutindo já terá ultrapassado o valor, né, o teto do Juizado Especial Federal, por exemplo. E aí você já vai discutir no rito ordinário, porque a impressão que eu tenho é que o GF, ele é um triturador de direitos. E você também tem que cuidar com a coisa julgada, que o professor Malcolm Robert é o grande expert da matéria a nível nacional, porque uma vez decidida aquela questão, uma vez produzidas as provas e enfrentada a matéria e decidida pelo juízo aquela questão, você fez coisa julgada e você dificilmente vai conseguir relativizar essa coisa julgada para discutir novamente em outra ação judicial. Então, assim, muito cuidado na hora de atender todos os tipos de clientes, fazer sempre o melhor serviço possível. E, assim, uma coisa que a gente conversava na OAB semana passada, não deixe o cliente mandar no teu processo. Você que é o profissional, você que é o expert na matéria, você que dá aula para ele sobre o conteúdo, não ele que explica para você como ele quer que você faça. Não deixe o cliente dominar a tua prestação de serviço. É você que sabe qual é o melhor caminho. Que a partir do momento, e eu já tive experiências assim, mas eu acho que você está errado. Tudo bem, fulano, eu estou vendo que existe uma quebra de confiança aqui na nossa prestação de serviço, então se você quiser pegar o seu processo e levar para outro profissional, porque esse não é o estilo de trabalho que eu presto para os meus clientes, né? O cliente, para poder me contratar, ele tem que primeiro confiar em mim. Então, se tu não está confiando que eu estou no caminho certo, você se sinta à vontade para levar esse serviço para outra pessoa. A gente tem uma cláusula de multa, você paga todos os serviços que eu já realizei, paga a multa, e você leva para o profissional que você confia, então. Quando isso acontece, você demonstra autoridade e você demonstra que, na verdade, quem precisa de você é o cliente e não é você que precisa dele. Porque quem está te buscando para fazer uma coisa para ele é ele, né? Você está aqui, você está recebendo ele no teu escritório. Né? Então, é uma questão um pouco... Você demora para criar essa autoridade, você demora para criar essa coragem de agir assim com alguns clientes, mas a partir do momento que você começa a agir assim e que você cria autoridade suficiente para isso, é libertador, que alguns clientes irem embora e livram um peso, né, das suas costas gigantesco. Que você pega no início para ajudar, às vezes acaba até tendo que fazer um pouquinho mais barato, que é teu conhecido, porque é parente de alguém, porque você foi indicado por fulano, que é muito amigo teu, etc. E às vezes você acaba se arrependendo no meio do caminho. Então, sempre procurem ser transparentes com o cliente, sejam sérios, sejam firmes, flexíveis quando precisarem ser, mas firmes no seu propósito, porque quem detém o conhecimento são vocês. Não sei se ficou alguma dúvida e tal, não sei se foi boa a explanação, se foi a contento. Eu vi algumas alunas aí bocejando. Eu sei que é difícil, né? Na segunda-feira de manhã, né? Mas estamos aí, né? Ô, Felipe, aqui é 1 hora menos, mas foi ótimo. É verdade, é mais cedo aí, né? 7h30 aqui, era 8h30 aí. Aí eles começam a normalmente chegar às 8 horas, né? Começa a entrar. Mas foi bom, foi panorâmico. Você falou sobre um pouco de regime complementar, falou servidor. Queria que eles conhecessem um pouco a linguagem de outro professor, né? Ele é um professor de pós-graduação, Felipe. Ele não dá aula de graduação, é pós-graduação. Da minha experiência. Não, eu só comecei a estudar um pouco antes. Né? Aí a desvantagem é que eu sou mais velho, né? Mas é o seguinte, mas é assim, gente, é muito legal essa troca de experiência, tanto que a minha matéria total, assim, quase 90% das minhas aulas é voltada à Previdência Rural. E dentro da Previdência Rural, nós temos experimentado uma diferença tão grande de realidades que, por exemplo, o pequeno segurado especial que existe aqui no Sul, dificilmente existe lá no Nordeste, em algumas cidades. Então, o segurado especial, que é o integrado de uma grande agroindústria, por exemplo, eu vou falar o nome aqui da BRF, aqui tem um frigorífico da BRF na minha cidade,
Então, existe uma infinidade de gente que é produtor rural integrado da empresa. Eles produzem aves para corte, né? E entregam para essa empresa. Lá em Pernambuco, por exemplo, dificilmente existe isso. Em alguns outros estados do Nordeste, também não existe, não, é difícil de ver esse tipo de realidade. Então, essa troca de experiências é muito bacana. Professora Franciele, eu agradeço aí a oportunidade e quero desejar uma ótima semana para vocês e muito sucesso aí na vida acadêmica e escolar desses alunos e profissional desses alunos aí. Eu que agradeço muito, viu, Felipe, por compartilhar as informações aí com os alunos de uma forma diferente. Eu vou passar para eles um pouco agora, né, a ementa mesmo completa, mas foi muito interessante. Essa situação que você falou de colocar o seu valor no mercado, né? Aqui na cidade é muito recorrente, porque eu sou uma das mais novas advogadas previdenciárias aqui, e tem muita gente que senta lá porque eu sabe que eu resolvo, mas quer que eu fazer do jeito dele. Eu já devolvi várias vezes a rescindir contrato, querendo que eu altere procuração, que eu altere poderes, que eu faça X, Y, Z, que eu peça isso na petição inicial. Eu falo, olha, o cliente tem duas oportunidades comigo. Uma, ele assina o contrato, a outra, ele recebe benefício. Eu só vou ligar para ele se for para pedir documento, etc. O INSS requerer, né? Obviamente, ou o juízo. Fora isso, não entra em contato. Né? Tipo, não discuto o valor de honorário, não discuto nada, mas é bem recorrente mesmo. E a gente não se impor no sentido de profissional, né? Da cidade, que estudou e tudo mais. Eles montam em cima, quer saber mais que a gente, que é especialista. Exatamente. E assim, né? É muito engraçado você receber a pessoa no teu escritório, diz que sabe tudo no caso dela, aí você pensa assim, meu Deus do céu, faz 12 anos que eu só estudo isso, eu não sei metade, o cara que nem trabalha com isso sabe tudo. Como assim, né? Então você começa a se perguntar. Aí tem cliente que eu já disse assim, nossa, se eu soubesse que tu era especialista, eu tinha te chamado para trabalhar aqui comigo, porque eu estou precisando de gente aqui, e a gente não acha gente de confiança. Eu tenho um monte de aposentadoria que eu tenho que ficar aí final de semana fazendo. Eles, não, mas eu não sou bom a ponto de fazer um processo. É lógico que não, né? Porque, meu Deus, a gente está no banco da escola aí faz desde 5 anos de faculdade, mais 12 anos, faz 17 anos que a gente só estuda e ainda assim não sabe metade do que deveria saber. Cada vez eu me sinto mais burro, né? É bem isso. Eu tinha um cliente, vai fazer, eu acho que umas 2 semanas. Eu estou desde 2017 tentando um BPC para ele. Aí tem todas aquelas fases, né? Um processo bem complexo. BPC e pensão, para mim, quando não é casado, é complexo o processo. Tem várias fases e tal, e deu certo. Aí depois que deu certo, ele chegou lá no escritório e falou para mim assim, o pai dele, né? Mas você não fez nada, você ficou atrás do computador para poder resolver o problema. Eu falei, mas senhora, eu estudei para ficar atrás do computador. Exato. Você me procurou para eu resolver os negócios aqui atrás do computador, não é para isso que eu estou aqui. Vou levar o contrato na OAB. Eu falei, fique à vontade. Aí ele voltou, depois com o rabinho entre as pernas, falou, doutor, tá certo. É assim, ó, é exatamente isso. Quando eles vêm com esse papo assim, eu sempre respondo assim, eu já estudei porque o livro é bem mais liviano que a enxada. Minha mãe sempre falava isso, meu avô sempre fala. O livro é mais liviano que a enxada, então estuda para não ter que carregar a enxada. Se não quer estudar, vai carregar a enxada. Pronto, é simples, é fácil, né? É que então, depois que dá certo, eles acham que é simples, né? Aí vem lá os atrasados, 20 mil reais, 3 anos, dá 4 mil reais para advogado de atrasado. Nossa, tá rico, não paga nem o custo comercial. E aí, olha só, 4 mil, eu já fiz essas contas para o cliente, porque ele reclamou, e acho que era mais ou menos essa média, assim, 4, 5 mil. Aí eu fiz assim, cara, vamos ver aqui, ó, vamos ver a data da procuração, aí pega a data da procuração, calcula o número de meses, vamos dividir aqui, ó, dá uma olhada. R$400 por mês, R$300 por mês, e olha lá, 30%, 3, 4 benefícios. Eu tive cliente que eu fiz as contas e deu R$33 por mês que ele me pagou. Imagina. Eu disse, bicho, isso aqui não paga nem a conta do telefone aqui do escritório, nem o café que a gente usa, custa mais caro o café que a gente coloca aqui para vocês tomar, porque vai 3 pacotinhos por mês, 2 pacotinhos, o café agora está o olho da cara, o café não paga. Então, assim, se você achar muito, pelo amor de Deus, eu vou fechar isso aqui, eu vou abrir uma bodega, daí pronto.
aí eles param de reclamar. Mas é assim, gente, tem que lidar com um pouco de humor também, que depois eles conseguem, a partir do momento que o serviço está feito, eles sempre vão achar bastante objeções para tentar baixar os honorários. Isso aí acontece em 100% dos casos. Mas é isso aí, a gente estamos aí, mostrando valor, né? Sem estressar. É isso aí. À medida do possível. Mas muito Pessoal, obrigada. Beijo no coração de todo mundo aí. Professora Fran, obrigado, um beijo. Obrigado pela oportunidade aí. Tem uma ótima